A nossa população não tem a preocupação de estarmos perdendo o nosso tempo com essa história de nazismo. Essa frase é de uma historiadora aqui mesmo de Blumenau, que eu, a Isis e a nossa colega Clara entrevistamos no ano passado, durante a produção do nosso documentário chamado Uma História de Silêncios. Acontece que a gente não ouviu esse tipo de declaração uma só vez ou de uma só pessoa. Na verdade, o interesse em produzir o documentário surgiu justamente pela recorrência dessas falas quando a gente questionava as pessoas sobre um caso que envolvia nazismo. Em março do ano passado, eu vim de Florianópolis até uma cidadezinha próxima daqui, chamada Dona Ema. Na Secretaria de Educação dessa cidade haviam quadros expostos com a bandeira nazista. Eu soube disso através da minha mãe, que dá aula no Instituto Federal aqui no interior e tinha recebido esse relato. A gente sabia que era uma pauta quente e, como jornalista, a gente decidiu ir atrás. Eu fui na fé, sem saber como eu seria recebida ou se os quadros ainda estariam ali. Ao chegar na secretaria, me deparei com um mural de fotografias que contavam a história da cidade, e entre elas, algumas de fato com o símbolo nazista, sem nenhum tipo de legenda ou justificativa. Então eu perguntei para uma mulher que trabalhava no local o que ela pensava sobre isso. Me surpreendi com a resposta dela. Com a maior naturalidade do mundo, ela falou que era só a bandeira deles. Para ela, a suástica presente na imagem não tinha nada a ver com ideologia. Essa viagem da Isis, que era para ser sobre um caso específico, acabou se tornando algo muito maior. Com o apoio do Instituto Vladimir Herzog, a gente se reuniu e voltou para o Vale do Itajaí para entender algo muito além do que aqueles quadros com suásticas em Dona Ema. A gente queria entender a verdadeira percepção das pessoas dessa região sobre o passado nazista. Será que, afinal, a má fama do nosso estado de Santa Catarina teria algum embasamento? A gente recebeu respostas como essa daqui. Nós tivemos um episódio aqui da Secretaria de Dona Ema, que a secretaria estava com fotografias lá do passado nazista do município. Isso está fora do contexto, né? Totalmente fora do contexto. Era uma foto de época da imigração da alemã, e aí por causa de uma bandeira de um partido que existia na Alemanha na época que os imigrantes vieram para cá e fundaram o partido aqui, existiu o partido aqui, e aí foi todo descontextualizado, usado como argumento político. Chama a atenção que no livro sobre o centenário de Dona Ema, escrito em 2019, quase 500 páginas, não se faz nenhuma menção ao nazismo. E agora, né, nesse contexto de ascensão da extrema-direita, se aparece esse material, de certa forma para o bem da história, né? Se a gente parte do princípio de que a bandeira é só um objeto e de que não tem nada a ver com ideologia, o que é que a gente pode falar do nazismo? Observando a presença desses símbolos sem qualquer forma de incômodo, nos fez questionar algumas coisas. Será que as pessoas não sabem nada sobre a história desse passado nazista? Ou será que elas simplesmente não se importam? Será que elas não entendem as verdadeiras implicações que esses símbolos têm na atualidade? Mas antes de mergulhar em todos esses nossos questionamentos, a gente precisava, primeiro, entender o que foi e o que ainda é esse movimento político e ideológico. Um historiador que a gente entrevistou é especialista em nazismo em Santa Catarina, e ele nos contou que a primeira célula do Partido Nazista do Brasil foi fundada em 1928, em Timbó, que é uma cidade próxima daqui. Para o bem ou para o mal, a temática do nazismo faz parte da história de Santa Catarina, e principalmente do Vale do Itajaí. Não é que a imigração alemã seja o único fator e que todos os alemães que vieram para cá fossem nazistas, porque alguns até combatiam esse movimento. Mas a gente sabe que uma história longa e com raízes tende a deixar resquícios. Com isso em mente, a gente foi investigar como é que o nazismo se manifesta na atualidade, e a gente esbarrou com o neonazismo. Conversando com diferentes historiadores, a gente entendeu que o neonazismo ele pode ter outras roupagens, outros alvos, até mesmo outros meios de propagação. Mas ele continua sendo uma forma de se pensar, falar e demonstrar a ideologia nazista. Então, se o neonazismo é um novo nazismo, significa que eles compartilham diversos valores em comum. A gente pode citar alguns exemplos, como o ódio pelas diferenças, pelos grupos minoritários. Os dois prezam por uma supremacia pura, branca e utilizam da violência. A gente também entrevistou um delegado especializado na repressão de crimes de intolerância aqui de Santa Catarina, que nos explicou alguns aspectos. Ele nos explicou que esses novos grupos ganham muita força através da internet
porque eles têm mais facilidade em encontrar pessoas com os mesmos interesses e em se articular por trás das telas. E os defensores dessas ideias supremacistas e autoritárias podem estar em qualquer lugar. Quando a gente fala qualquer lugar, a gente está querendo dizer que esse lugar pode estar muito mais próximo do que a gente imagina. Lembram daquela frase, o nosso Estado não perde tempo com essa história de nazismo? Bem, esse mesmo Estado que não perde tempo pode ter muito mais células nazistas do que a gente imagina. Um relatório do Conselho Nacional de Direitos Humanos, o CNDH, apresentou um mapa realizado pela antropóloga Adriana Dias, que mostra que as células de grupos neonazistas no Brasil cresceram em 270% entre 2019 e 2021. E até 2022 havia cerca de 530 grupos extremistas no país. A história não se repete, mas ela rima, ainda mais se ela é silenciada ou escondida. E a gente pode ver essa história se repetindo com alguns casos de neonazismo que aconteceram aqui mesmo no estado, há pouco tempo atrás. Essas notícias que estão aparecendo são só uma parcela do que vem acontecendo. Elas mostram que o assunto é realmente grave e deveria ser mais debatido. Então, nesse contexto de tentar promover mais debate, a gente foi fazer o que o jornalista faz de melhor: conversar com as pessoas. E nessa de ir conversando com as pessoas, a gente percebeu um certo padrão. Muitas delas não utilizavam o termo nazismo. Ao invés disso, elas falavam isso aí, essa coisa, essa ideologia, qualquer coisa menos o termo nazismo. Falar abertamente sobre o assunto era um problema. Ainda é um problema. Muitas pessoas não falam porque não entendem bem o que foi essa história ou pelo medo de serem julgadas. Uma historiadora que a gente conversou nos contou algo interessante, que mostra que esse silenciamento não é de hoje. Nos anos 70, ela estava fazendo uma pesquisa sobre a sociedade de atiradores daqui da região, uma época em que o tema nazismo era muito forte, por ser muito recente. As pessoas conversavam entre si em alemão e ela ficou meio perdida, sem entender nada. Ela conta que o simples fato de verem que ela estava com um gravador encerrava qualquer conversa. Dava para ver nitidamente que aquelas pessoas não queriam falar sobre isso. Elas não queriam falar nada. Ainda tinha problema em falar por ser muito recente, mas hoje a gente ainda vê essa dificuldade. E aí a gente se pergunta, enquanto jornalista, como é que a gente pode falar sobre algo que não é falado? E quando digo não é falado, me refiro ao interior do Vale do Itajaí, que as pessoas não usam nem a palavra, porque fora de Santa Catarina se fala até demais. A gente sabe que o estado tem uma fama e um estereótipo muito bem estabelecido. Mas apesar dessa fama da região, a gente sabe que essa não é uma realidade absoluta. Não é todo mundo aqui que idolatra o nazismo. Na verdade, muito pelo contrário. Mas, infelizmente, essa generalização é constantemente vista em algumas mídias sensacionalistas. E esse foi um dos cuidados que a gente teve durante a produção do nosso documentário. Um cuidado em não generalizar e em não contribuir para esses estereótipos. Uma das decisões que a gente tomou para que isso fosse possível foi não colocar a nossa narração em cima das entrevistas. No documentário, a gente mostra as falas cruas, como foram ditas, sem muitas explicações nossas. Assim, a gente não precisou falar minuciosamente que o nazismo é grave. As pessoas assistem, fazem suas próprias interpretações e entendem que ele existe nessa condição. A gente também se preocupou em entrevistar pessoas com diferentes perspectivas, diferentes ideias. Todos esses cuidados foram super importantes para que a gente conseguisse alcançar um resultado consistente, que possibilitou diversas discussões. E o impacto do documentário aqui na região foi muito interessante. Ele foi exposto em eventos sobre direitos humanos e neonazismo, promoveu debates em salas de aula, nos institutos federais e em outras escolas, e realmente ajudou o tema a ser compreendido de forma clara e objetiva. E eu acho que isso faz a gente entender um pouquinho o papel do jornalismo, de promover um debate público que informe e conscientize as pessoas, que mostre que as coisas podem ser graves ainda mais quando elas não são faladas. Falas como a nossa população não perde tempo com essa história de nazismo não deveriam ser comuns. Nós temos, seja como comunicadores, educadores ou sociedade em geral, a função de relembrar essas histórias, com cuidado de não exagerar nem no sensacionalismo e muito menos no apagamento. Assim, casos como aqueles das manchetes de jornal que a gente viu não seriam mais cotidianos. Nós teríamos uma sociedade mais justa, igualitária, que abraça as diversidades ao invés de constantemente violentá-las. E é justamente isso que o jornalismo de qualidade deve fazer: contar histórias esquecidas e nunca deixar de se perguntar:
Quais outras histórias nós deveríamos estar contando? Muito obrigada.